Falar um pouquinho sobre como que se dá essa ascensão, até chegar no Politburo, como que se dá esse processo de crescimento dentro das fileiras aí do partido e do Estado? Claro. É, atualmente tem ocorrido, até por uma questão temporal, demográfica, vamos dizer assim, um reajuste do perfil das principais lideranças. Vou explicar. Como eu disse logo na primeira pergunta, né, que você trouxe, a China contemporânea, que é essa China comunista, ela emerge de uma revolução comunista em 49. Àquela altura, as principais lideranças estavam invariavelmente atreladas às fileiras militares. Né? Mao Tse-tung, Zhou Enlai, outras lideranças daquele período eram líderes também que pegavam em armas. Né? E esse momento, vamos dizer assim, fundacional da China comunista tinha nessas lideranças com formação militar uma das principais características, né, da formação das elites políticas. É natural que, pouco a pouco, na medida em que vai se distanciando, né, historicamente, a revolução, o perfil das lideranças vai mudando e mesmo a relação dessas lideranças com o ordenamento administrativo do país. Vou explicar. Então, a gente teve Mao Tse-tung, Zhou Enlai e mesmo no final dos anos 70 início dos 80, o Deng Xiaoping, que também eram líderes envolvidos diretamente na revolução. A partir de meados dos anos 90 e particularmente no final da Guerra Fria, né, ou seja, na transição do século XX para o século XXI, o que passa a acontecer é um privilégio muito notado do que você mencionou aí, da meritocracia, ou seja, cada vez mais o que a gente tem visto. Lideranças políticas que, primeiro, todas elas têm curso superior, pode parecer uma trivialidade, mas não é, particularmente em se falando da China, que era um país majoritariamente rural e muito pobre até pouco tempo atrás. Então, todos hoje têm formação superior e uma boa parte, inclusive, pós-graduação. Xi Jinping, por exemplo, ele é engenheiro e tem doutorado, se não me engano, na área de direito. O Li Keqiang, que é o atual primeiro-ministro, também tem graduação e doutorado. Né? Então, normalmente, a trajetória desses líderes até chegar nas instâncias superiores do partido passa naturalmente pelas províncias, particularmente pelas províncias. Né? A estrutura administrativa da China não tem somente províncias, tem também outras categorias. Né? Tem municipalidades, tem regiões administrativas especiais, regiões autônomas. Então, o Xi Jinping, mesmo para chegar, né, até o cargo, né, de presidente, ele foi passando, né, pelas estruturas abaixo da hierarquia, chegou a ser vice-presidente, né, na época do Hu Jintao, o segundo mandato do Hu Jintao ele era o vice-presidente, até chegar ao cargo de presidente. Se a gente volta à liderança anterior ao Xi Jinping, era o Hu Jintao. Né? Hu Jintao foi o presidente anterior a Xi Jinping. O Hu Jintao também tem uma trajetória muito parecida, é uma pessoa formada com pós-graduação, e que no segundo mandato do Jiang Zemin, que foi o presidente da China nos anos 90 e início de 2000, o Hu Jintao era o vice do Jiang Zemin. Né? Então muita gente pergunta, poxa, será que a gente consegue conjecturar quem vai ser o sucessor do Xi Jinping, mesmo tendo visto que ele vai se manter no cargo por algum tempo ainda? A resposta que eu dou assim mais rápida é, bom, vamos olhar para quem é o vice-presidente dele quando ele estiver mais próximo de deixar o mandato. Possivelmente vai ser essa pessoa que vai o substituir. E a mesma coisa, Rairo, acontece nas outras hierarquias. Então, por exemplo, o atual ministro de Relações Exteriores, a gente está gravando isso aqui em fevereiro, né, de 2023. O atual ministro de Relações Exteriores é o Qin Gang. O Qin Gang, ele era o embaixador da China nos Estados Unidos, que é um cargo fundamental. O ministro das Relações Exteriores que acabou de deixar o cargo é o Wang Yi. O Wang Yi, que acabou de deixar o cargo de chanceler, ele se tornou a principal figura de política externa do país. Ou seja, ele não é o ministro de Relações Exteriores, ele é alguém que está na hierarquia, vamos dizer assim, acima. Né? Ele é o chefe da Comissão Central de Relações Exteriores, que é um órgão do partido. O ministério é um órgão do governo. Então, assim, estou citando esses exemplos para você ver como que é recorrente, né? Você consegue observar padrões de evolução na carreira política. E, obviamente, as municipalidades, as províncias e esses cargos que são, vamos dizer assim, de segundo, de terceiro, até chegar mais adiante, são muito importantes. Inclusive, as estatais também. Né? Normalmente, você ser diretor de uma estatal importante, como uma empresa de petróleo, uma empresa de energia, também significa que você está pronto, a postos para galgar espaços maiores na estrutura organizacional da China como um todo.